Boa tarde, criança. A tia novamente veio trabalhar com o livro Almanac com vocês, onde nós vamos conhecer agora o que é um museu. Vocês sabem o que é um museu? Um museu é uma instituição onde se reúne, conserva obras de arte, objetos de valor histórico ou científico, para fins de pesquisa e exposição pública, coleção ou exposição de objetos variados em conformidade com um tema, uma fixo ou... Preste atenção, esse texto quer dizer que essas obras de arte, elas são de grande valor e elas são guardadas ali para que contem uma história mais tarde para vocês, que vocês não puderam presenciar. O Museu do Mamulengo mesmo, ele vem contando, são usados esses bonecos para contar histórias populares que traz grandes temas, crítica, que quer dizer assim, algo que eles não acham que está certo, aí eles contam, ou para fazer alguns dizeres populares. Esses bonecos trazem representação de histórias que eles querem contar, e eles ficam lá em exposição. Tem alguns bonecos que até são famosos. E a gente encontra muitos objetos dentro do museu, né? Podemos encontrar não só os bonecos, que vou mostrar para vocês daqui a pouco, um museu de bonecos, mas tem museu de material indígena, museus de quadro, então assim, de objetos de valor, que tem um grande valor histórico, que conta uma grande história, mais até do que valor material, né, em dinheiro. Tem muitos que tem museu de canhão, que conta uma história de uma guerra, de alguma coisa, ou museu de algum artista que foi muito famoso e doou seus objetos e ficam ali expostos, ou mapas que foram muito importantes, quando cantos de história marítima sobre os navios. Então, há muitos museus, mas hoje a tia vai falar em especial o Museu do Mamulengo. Vamos lá assistir um pouquinho desse museu, bem interessante, preste atenção. Tá cheio de gente. Entupido. Tá entupindo já? Rapaz, eu danou-se. Eu vou lá. Eita, danou-se, como é que eu vou subir aqui? Me dá uma cadeira. Danou-se. Oi, lá vem caroca, capitão, lá vem caroca. Oi, lá vem caroca, capitão, lá vem caroca. Oi, lá vem caroca, capitão, lá vem caroca. Oi, vem caroca, capitão, lá vem caroca. Oi, vem caroca. Eu tinha 10 anos de idade quando eu conheci os bonecos. Minha mãe me levou para ajudar a vender bolo e foi paixão à primeira vista, né? O mamulengo é uma brincadeira tipicamente nordestina, né? Que foi trazida de outra cultura, remanescente de outra cultura, que é a cultura europeia, e aqui em Pernambuco os grandes mestres mantêm a tradição de hoje em dia. Mestre Zé Lopes, Mestre Zé Divina, são os grandes mestres que mantêm a tradição. Eu tinha 13 anos de idade, eu conheci o mamulengo através de um mestre mamulengueiro que já faleceu, que se chamava Antônio Biló. Ele me convidou, aí me mostrou o baú, os bonecos, daí eu despertei para esse universo, que é o mamulengo, tanto na questão da escultura quanto na questão da brincadeira também. Com 10 anos, nesse período dos 10 anos até os 12 anos, eu fiz meu primeiro mamulengo e eu estreiei, comecei trabalhando, mas minha mãe, aí veio a briga. Minha mãe pensava que eu estava só brincando de fazer boneco e não queria ser mamulengueiro. Viajei para São Paulo, passei 12 anos afastado do mamulengo, cheguei no dia 2 de outubro de 82, retomei o mamulengo, no dia 2 de dezembro estreiei o mamulengo com 72 bonecos, dentro de 2 meses. Aí não parei mais. Criaram um projeto de memorial do mamulengo, que era um projeto que ia trazer a cultura do mamulengo através dos jovens. Então o mestre Zé Lopes foi na minha casa
convidando todos os jovens que queriam fazer parte desse curso de aprendizado, que era esculpir o boneco. Eu sou proprietário e dono dessa fazenda Mamulengo, que vivo apresentando, viajando, tem a minha esposa. Ô, manezinho, tu chega, tu diz que vai me apresentar, mas me deixasse ali desprezado, eu tô com o cabelo todo assanhado, o que é que você quer? Eu represento a cultura, meu nome é Quitéria, eu sou esposa desse homem, esse é todo ignorante, mas uma pessoa boa, principalmente rico, né? Rico demais, que me dá conforto, viagem direto, de avião, essas coisas, etc. O texto, na verdade, é um texto que vem... Ninguém sabe de quando foi inventado. A maioria das passagens é passada oralmente de mestre para mestre. Então foi tudo na memória, né? Aprender a música, aprender a história, gravar na memória cada um personagem. Eu crio muito, eu faço eu crio muitas histórias, pego um personagem aqui, um personagem ali, vou emendando, vou fazendo as coisas e vou construindo as histórias. Eu escutei há quantos anos atrás essa história de Praxédio, as histórias de Simão, as histórias de Zangô, de outros e outros bonecos, e aprendi até hoje, certo? Que hoje eu já botei alguma coisa a mais nas histórias. Quanto à feitura do boneco, a construção do boneco, é um processo muito simples, que é a madeira, a matéria-prima que a gente explora é a madeira do mulungu, é uma madeira específica. O objetivo da gente usar ela, principalmente, é por ela ser uma madeira leve e uma madeira macia. Primeiro corte, depois vai afinando para chegar num processo desse, né? Fazer o queixo, afinar, fazer o queixo, essas coisas. A cabeça exige que você faça um furo, que é para introduzir o dedo, nas mãos também do mesmo jeito. Depois ela é presa na manga do vestido e na gola a cabeça. E as mãos na manga. Aí então o boneco tá feito. Os personagens do Mamulengo já existem, né? Então eles têm cada um tem sua característica, do qual a gente vai assimilando. Quando a gente está fazendo um boneco específico, então isso acontece, de você fazer com aquela intenção, com aquelas características daquele boneco, daquele personagem. Observo muito o traço de pessoas para poder colocar ali naquela minha escultura, naquele boneco que eu estou criando naquele momento, para torná-la mais engraçada, de acordo com o que eu intencionei antes de criar aquele personagem. E com o Zé Lopes, são 9 anos que ele nos ensinou e estamos dando continuidade ao trabalho dele. Eu vou embora dessa ribeira, só tenho pena das moças namoradeiras. Ai, meu chechel de bananeira, eu morro, mas não caso com moça dessa ribeira. É a nossa história sendo preservada através de uma arte, com bonecos. É uma importância social muito grande. Vocês viram a história, que interessante, né? Bem curiosa a história dos mamulengos, né? E agora nós vamos fazer alguns exercíciozinhos com as palavras que tem na nossa linguagem pernambucana, que são as linguagens populares, que são peba, é aquela pessoa que vagabundo, de má qualidade. Aí vem a outra palavra, peguento, suado, suadento, pessoas que suaram, né, que trabalham suada. Pirangueiro, pessoas sujeito a pão duro, vagarento, quer dizer, que não dá nada a ninguém. Então vocês vão encontrar nesse quadrinho aí, nessas cruzadinhas, vão encontrar esses ditados populares aí, essas 3 palavrinhas que estão destacadas de preto. Procurem aí, tem mais umas 2 dicas aí se vocês quiserem procurar. Agora nós vamos ver o ditado popular que se chama a dança do coco. Dança do coco, nessa história aí, falou que
Como surgiu a dança do coco? A dança do coco surgiu porque os africanos, as pessoas gostavam muito de abrir, os negros gostavam de abrir o coco batendo no coco. Então, quando batia o coco rachava. Então, aquela batida do coco, batendo o coco para rachar, sempre eles gostavam de conversar e dizer brincadeiras. Então, ficou assim, que a batida do coco, aí fazia aquele barulho, eles conversavam muito alto, e aí tem sempre um engraçadinho que começava a dançar. Então, ficou a dança do coco. Agora, tem uma imagem aí, que vocês vão ver a diferença entre essas pessoas. Tem 7 erros, então são o exercício dos 7 erros que vocês vão aprender brincando. Observe aí a imagem, as pessoas parecem estar dançando igual, mas tem 7 diferenças entre elas. Encontre e mostre para a tia, tá bom? Um cheiro, um beijo e até a próxima aula.